Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje a gente vai falar sobre Émile Durkheim. Vamos falar sobre a sociologia de Émile Durkheim. Durkheim, que foi um filósofo e, claro, um sociólogo francês, que viveu sua vida principalmente na segunda metade do século XIX, entrando um pouquinho aí no século XX, e nesse período de sua produção acadêmica, de sua produção intelectual, foi considerado um dos fundadores da sociologia. Bom, Durkheim ele sofre uma influência muito grande de um conjunto de filósofos franceses do século XIX, que eram os positivistas, inclusive e principalmente um positivista chamado Auguste Comte. Comte foi o cara que desenvolveu a palavra, que criou a palavra sociologia, só que não chegou a desenvolver um método como Durkheim faz, não chegou a propor academicamente como fazer sociologia, que é o que Durkheim faz, só que Comte influenciou Durkheim num aspecto fundamental, Comte e os positivistas. Esses caras pensavam e desejavam que o estudo das relações sociais, o estudo da sociedade, se inspirasse nas ciências da natureza, na química, na física, na biologia. Ou seja, a expectativa de Comte, e Durkheim vai ser muito influenciado por isso, é de que a sociologia seja uma ciência inspirada na física, ou como se fosse uma física social, uma ciência completamente isenta, objetiva, neutra, livre de qualquer posicionamento político, qualquer envolvimento afetivo, enfim, uma ciência na época, né, na mentalidade deles, com C maiúsculo, uma ciência completamente rigorosa, completamente objetiva. Durkheim desenvolveu uma obra bastante abrangente, com uma produção bastante vasta, discutindo uma variedade de temas. Falou sobre religião, falou sobre educação, falou sobre trabalho, mas aqui a gente vai focar em três trabalhos dele, três obras dele. Uma primeira é essa daqui, As Regras do Método Sociológico. Essa vai ser o nosso ponto de partida, porque é aqui que Durkheim apresenta o pensamento sociológico dele do ponto de vista do método, quer dizer, do que é sociologia e de como se faz sociologia, como se estuda sociologia, quais são os critérios, quais são as regras para se estudar a sociedade de forma adequada. É isso que ele vai tentar propor aqui. Não é um livro tão grande, é um livrinho mais ou menos fino, se comparar com outros que ele escreveu, como o Suicídio, como As Formas Elementares da Vida Religiosa, mas nas regras do método é um livro fundamental. O que ele vai dizer aí? Durkheim vai dizer que o objeto de estudo da sociologia, aquilo que a sociologia deve analisar, estudar, discutir, são os fatos sociais. Isso ele vai definir como maneiras coletivas de agir, pensar e sentir. É isso que ele vai dizer dos fatos sociais. Ele fala, olha, a sociologia tem que estudar os fatos sociais, maneiras coletivas de agir, pensar e sentir. Bom, o que isso quer dizer? Os fatos sociais, depois ele até vai explicar melhor na introdução que ele faz para a segunda edição da obra, ele vai falar, olha, os fatos sociais são instituições, são formas instituídas de comportamento. Instituição, para o Durkheim, é um conjunto de formas de agir, um conjunto de procedimentos, um conjunto de comportamentos que foi cristalizado, que foi solidificado ao longo da história e que se perpetua, que vai se reproduzindo ao longo da história. Por exemplo, a família é uma instituição, é uma forma coletiva de agir, pensar e sentir que tem determinadas regras de comportamento ali que vai se perpetuando, né? Você nasce e já existe a instituição família, depois que você morrer vai continuar existindo. A educação escolar é uma instituição. A língua é uma instituição. Acho que deu para entender o que são fatos sociais. São essas instituições, essas formas coletivas de agir, pensar e sentir, que são reproduzidas historicamente em uma sociedade.
Esses fatos sociais, esses comportamentos coletivos, essas instituições, Durkheim, para ajudar a gente a entender, ele vai falar, olha, eles têm 3 características principais. Primeira característica, os fatos sociais são gerais. Isso significa que eles afetam a sociedade em seu conjunto. São formas de comportamento que afetam a sociedade na sua totalidade. Talvez um ou outro indivíduo não seja afetado por determinado fato social, mas no geral os fatos sociais afetam a todos. Segunda característica dos fatos sociais, eles são exteriores aos indivíduos, ou seja, o que quer dizer exterior ao indivíduo? O fato social, ele não nasce dentro do indivíduo, não é o indivíduo que cria e coloca para a sociedade. É a sociedade que desenvolve coletivamente ao longo da história e inculca, vamos dizer assim, nos seus indivíduos. Coloca, vamos dizer assim, penetra na mente, no comportamento desses indivíduos. Ou seja, é algo exterior do indivíduo, é algo da sociedade para o indivíduo. E aí a terceira característica, que é os fatos sociais exercem uma coerção social, eles exercem uma pressão, eles enquadram o indivíduo. Isso que é coerção, eles coagem o indivíduo a agir conforme a sua determinação. Os fatos sociais, eles produzem normas, eles produzem regras, formas de agir e enquadram os indivíduos conforme essas normas. Então, a educação escolar, por exemplo, ela possui normas e ela enquadra vocês conforme essas normas. Algumas estão escritas, né, na lei, outras não, mas mesmo assim, vocês são enquadrados nela. A família também, né? A lei não dá muitos detalhes sobre como deve ser a família, mas ainda assim a família possui normas e vocês são enquadrados nas normas familiares, que são mais ou menos as mesmas no país todo, quer dizer, a relação de pais e filhos, o respeito que se tem que ter, a conquista da autonomia tem que ser gradual, a satisfação que você tem que dar, enfim, esse tipo de coisa. Então, 3 características gerais: exterior aos indivíduos, poder coercitivo. Os fatos sociais exercem um poder coercitivo sobre os indivíduos. Eles pressionam os indivíduos a agir de uma dada maneira. Esse é o objeto da sociologia. Como analisar os fatos sociais? É outro tema que Durkheim está discutindo aqui, né? Nas regras do método. Como analisar? Resumindo, vou resumir em uma frasezinha que, inclusive, eu acho que está até aqui na orelha do livro. O autor colocou? Não colocou. Não é nessa edição que está. Mas ele diz o seguinte: os fatos sociais devem ser estudados como coisas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, assim como um químico estuda a molécula, como o biólogo estuda a célula, como o físico estuda a queda do corpo, o sociólogo deve estudar os fatos sociais como algo completamente alheio, como algo outro, como se ele não tivesse nenhum envolvimento com aquilo. Isso é estudar os fatos sociais como coisas. Eu estudo algo sem nenhum envolvimento pessoal. Complicado, né? Então, por exemplo, eu sou um sociólogo, vou estudar o cristianismo. Vou estudar o fato social que é a religião cristã no Brasil. As normas cristãs e tal. Será que minha formação pessoal me permite ser completamente objetivo? Será que o fato mesmo de eu ter sido formado dentro de um contexto cristão vai me permitir uma objetividade completa? É essa a dificuldade de estudar a sociologia em relação às ciências da natureza. É o fato de que eu também estou subordinado aos fatos sociais que eu estudo. Então, é diferente de estudar uma molécula, é diferente de estudar uma célula. Por quê? Porque os fatos sociais que eu estou estudando me afetam diretamente, afeta quem eu sou, afeta a minha forma de pensar. Não estou falando que é impossível uma objetividade, estou dizendo que é um complicador nas ciências humanas e esse complicador gera debates infinitos até hoje.
Uma segunda obra muito importante do Durkheim, para a gente entender o pensamento dele, é essa daqui, Da Divisão do Trabalho Social. Essa obra é mais parruda, né? É um livro mais extenso do que As Regras do Método. Foi escrito alguns anos antes, na verdade, do que As Regras do Método, mas ele já aplica aqui algumas propostas que ele está desenvolvendo ali nas Regras do Método. Que fato social está sendo analisado aqui? A divisão do trabalho, ou seja, a sociedade estabelece formas de dividir, de organizar, de distribuir o trabalho, e essas formas nos afetam a todos. A divisão do trabalho pela sociedade nos afeta. Determinadas sociedades distribuem o trabalho, por exemplo, de acordo com o sexo, nas sociedades antigas, né, chamadas de primitivas. Determinadas sociedades dividem o trabalho de acordo com a idade, também, essas sociedades chamadas de primitivas. A nossa sociedade tem uma divisão do trabalho, que tem a ver com classe social, tem a ver com uma variedade gigante de profissões que existem, que tem a ver com região, inclusive, até com questões climáticas, determinada região tem produção agrícola maior, outra menos, enfim. A divisão do trabalho, a forma como a sociedade no seu todo organiza a divisão do trabalho, é um fato social importantíssimo para as sociedades modernas. Agora, um aspecto que é central nesse livro, que é o que mais vai aparecer nas avaliações, em vestibulares, em ENAD, em ENEM, enfim, tudo que envolve sociologia em termos de avaliação, é o conceito de solidariedade. E é importante prestar atenção quanto a esse conceito, porque normalmente a gente faz uma certa confusão em relação a esse conceito. Quando a gente fala em solidariedade, a gente pensa em caridade, né? Em uma ação em prol do bem do outro. Não é isso normalmente que a gente pensa, né? Solidariedade. O que o Durkheim chama de solidariedade não é bem isso. O que o Durkheim está chamando de solidariedade aqui é aquilo que mantém uma sociedade integrada. O que mantém os membros de uma sociedade em vínculo permanente. Por que a sociedade não explode? No sentido de que por que não vai cada um para um canto cuidar da sua vida e abandona a sociedade? Isso acontece porque a sociedade cria vínculos entre seus membros, seus indivíduos. Isso, essa cola, esse elemento de coesão das pessoas é o que Durkheim vai chamar de solidariedade social. Ele vai falar que, de uma forma bastante simplificada, a gente pode dizer que existem duas formas, dois tipos de solidariedade social. Nas sociedades chamadas primitivas, sociedades chamadas tribais, a gente tem uma solidariedade social do tipo mecânica. O que é isso? Durkheim vai falar, nessas sociedades, a solidariedade é garantida pela similaridade da forma de pensar e sentir e crer. Ou seja, nas sociedades de solidariedade mecânica, as pessoas se mantêm integradas porque elas pensam e acreditam e sentem de forma muito parecida. O fato social, então, é muito poderoso, certo? A coerção social dos fatos sociais é muito forte. Tão forte que as pessoas se integram pelo fato de pensarem, sentirem e viverem de forma muito parecida. Já as sociedades modernas são caracterizadas por outro tipo de solidariedade, que ele vai chamar de orgânica. Nas sociedades modernas, a solidariedade funciona porque ela funciona como se fosse um organismo. Ou seja, no organismo, os órgãos, né, olhos, nariz, boca, pé, coração, pulmão, etc., cada um é muito diferente do outro. Mas um cumpre sua função, o outro cumpre outra função, o outro cumpre outra função, e todos os órgãos cumprindo a sua função fazem com que o organismo no seu todo funcione. Nas sociedades modernas de solidariedade orgânica, todos nós precisamos da sociedade para que possamos viver, ter nossa autossuficiência.
E a sociedade precisa que a gente cumpra bem nosso trabalho para que ela se desenvolva, cresça, permaneça aí próspera. Ou seja, existe uma interdependência entre os indivíduos. Um precisa do outro, porque cada um se especializa em algo muito próprio, muito específico. Eu sou professor de ensino médio e superior no Instituto Federal. É uma profissão muito específica. Professor de sociologia, muito específica. O outro é entregador de água na cidade X, no interior do Mato Grosso. O outro fulano é engenheiro de alimentos no Rio Grande do Sul. O outro ciclano é médico sanitarista no Espírito Santo. Quer dizer, cada um de nós temos uma função muito específica dentro da sociedade e precisamos que os outros cumpram suas funções. Se os outros não cumprirem, eu não vai chegar alimento para o meu supermercado, eu não vou conseguir ter onde comprar as coisas e por aí vai. Durkheim fala o seguinte, só que tem um probleminha aí. E esse probleminha é que nós estamos numa transição muito acelerada no mundo moderno entre a solidariedade mecânica das sociedades antigas e a solidariedade orgânica da sociedade moderna. A gente está nesse processo, cada vez mais sofisticado, cada vez mais complexo, cada vez com distribuição mais ampla de carreiras e profissões e formas de trabalho. Nesse processo, a coisa está tão acelerada, ele está olhando para o século XIX, para o desenvolvimento da indústria e tal, e fala, olha, as relações sociais, as relações de trabalho estão mudando tanto que está todo mundo meio perdido. Isso significa o quê? Que a sociedade não criou normas adequadas para o novo momento em que ela está vivendo. Esse processo de mudança significa que existem relações sociais, existem relações de trabalho, relações humanas, que não estão ainda sujeitas a normas muito bem estabelecidas. Por exemplo, isso se reflete na posição do Durkheim no problema da exploração abusiva do trabalho nas fábricas. Fala, por que isso acontece? Porque essa mudança aconteceu de uma forma muito acelerada e ainda não construímos normas sociais adequadas para impedir essa exploração. Esse estado de coisas, essa ausência de normas sociais adequadas para regular as relações, é o que ele chama de anomia. Anomia, ausência de normas. As normas são frágeis ou as normas não existem e por isso ocorrem problemas sociais sérios, como a exploração abusiva do trabalho. Na posição dele, então, esses grandes problemas sociais do século XIX decorrem da anomia. Por fim, pessoal, eu queria fazer um comentário rápido sobre um outro livro que é bastante importante do Durkheim, que é o chamado O Suicídio. No suicídio, o Durkheim faz um estudo extenso e muito detalhado, com base em estatísticas muito completas, das taxas de suicídio na sua época, principalmente na França. O que ele está observando? Que conforme se desenvolve aí a industrialização, o capitalismo e as crises decorrentes disso, você tem alterações nas taxas de suicídio. E ele fica um pouco curioso, poxa, né? Vou estudar o suicídio. O suicídio pode ser considerado um fato social. Porque, embora é evidente, graças a Deus, uma minoria das pessoas que chega a esse estágio, né, e por razões bastante trágicas normalmente, né, ele é algo geral, que de alguma forma, mesmo que indireta, nos afeta a todos. Por quê? Porque pelos nossos laços nós nos afetamos pelo suicídio de um conhecido, porque isso está ligado a fenômenos da sociedade como um todo. Então é um fato social o suicídio. Ele é geral, ele é coercitivo, porque a pessoa que se suicida, e Durkheim vai tentar mostrar isso, ele também está, em alguns casos, movido por causas sociais, por problemas da sociedade, melhor dizendo. E ele é exterior ao indivíduo em alguns casos, ou seja, ele muitas vezes ocorre não por algo que vem de dentro do indivíduo, mas por força de circunstâncias. Claro que, né, isso
Durkheim não vai analisar essa dimensão, mas é evidente que mediante a ajuda especializada, essas circunstâncias podem ser repensadas, né, e é bom que sejam, né, que a pessoa consiga evitar que chegue nessa circunstância, né? Mas enfim, o Durkheim vai analisar o suicídio enquanto fato social. Ele vai falar, para analisar isso, eu não vou entrar com muito detalhe na análise, mas o que é mais importante nessa obra é os 3 tipos de suicídio. Ele faz uma categorização em 3 tipos de suicídio para conseguir fazer essa análise. Isso que é o mais bacana aqui de estudar. Quais são esses 3 tipos? Ele vai falar, ó, primeiro, você tem o suicídio egoísta. No caso do suicídio egoísta, a pessoa chega ao suicídio para se livrar de uma dor interior. A pessoa chega ao ponto do suicídio porque o convívio consigo mesma, em função de experiências biográficas próprias dessa pessoa, se tornou insuportável. É claro, sempre ressaltando isso daqui, é um tema muito delicado, é sempre necessário, urgente, imprescindível que se busque ajuda. Mas o Durkheim vai falar, nem todo mundo busca. Infelizmente isso acontece. Segundo tipo, suicídio altruísta. Ele é movido por valores da sociedade. Um exemplo bastante típico do suicídio altruísta é a prática antiga, né, que se tinha no Japão e que ainda afeta de alguma forma ainda hoje, do suicídio em função de uma honra que foi violada. Ou seja, quando o sujeito comete algum ato que na concepção daquela sociedade viola a honra da comunidade, é uma mancha na comunidade, existe a prática desse suicídio. Outro exemplo também bastante complicado e delicado é a prática do suicídio em nome de uma causa política. O sujeito, quando, aquele horror lá do 11 de setembro, que o sujeito sequestra o avião, aquele caso não é só suicídio, ele mata várias pessoas no caminho, mas é também suicídio. E por que ele faz isso? Porque naquela compreensão dele de mundo, aquilo é um bem para a comunidade dele. Esse é o suicídio altruísta. E por fim tem o suicídio anômico, que ele surge justamente em momentos de crise social, em momentos em que a sociedade perde suas referências de normas e valores e as pessoas ficam sem norte de comportamento. As pessoas sofrem com esse momento de anomia e com as consequências que ele traz em termos de crise econômica, crise social, crise de valores. E as pessoas ficam sem horizonte em termos de normas para a ação, normas para o comportamento. As relações sociais vão ficando frouxas, porque não tem normas adequadas para que elas sejam saudáveis e vinculativas. E em função desse estado de anomia, e o Durkheim está observando, você tem aumentos nas taxas de suicídio por causa desse suicídio anômico. Pessoal, sobre Durkheim, essa apresentação que eu queria dar para vocês. É importante sempre estar além dos textos, estar estudando com mais profundidade. Isso daqui é um resuminho para a gente poder começar um ponto de partida para o estudo de Durkheim. Tá bom? Um abraço e até a próxima.